Boa noite, Boa estamos noite, ouvindo. Irineu. Boa noite, Rogério, Clério Borges, grande Teodorico. Meu carinho, meu apreço, minha gratidão por estar aqui junto de vocês, conversando um pouco sobre esse assunto aí tão interessante. Eu acredito que essa iniciativa da criação dos Guardiões do Queimado, ela vem coroar, né, todo um histórico aí de movimentos de tentar resgatar essa tradição, essa história, esse conhecimento. E eu acredito que, além da gente organizar a documentação, né, eu acredito que a gente pensar todos os aspectos da história de Queimado, da memória, a gente organizar mesmo como que o conhecimento que a gente tem produzido sobre Queimado vai ser uma coisa muito valiosa mesmo. E eu acredito que, não só do ponto de vista histórico, mas também em outros pontos de vista também da região, né? Questão ambiental, as questões políticas atuais, as questões relacionadas ao racismo, né? Uma série de outras coisas aí que são colocadas a partir desse tema de Queimado. Agora, no meu caso, aqui hoje eu vou trazer uma contribuição para complementar a do Clério aí, dentro dessa perspectiva histórica, né? E nos últimos anos, como você disse bem, eu tenho estudado alguns aspectos da história da região, né? E examinando uma série de fontes importantes aí sobre a região central. Fonte judiciária, fonte cartorial, a questão dos jornais também, eu tenho olhado. E dentro dessas fontes cartoriais, a gente tem muita documentação relacionada à escravidão, né? Professor Michel, De alforria, o Clério está mostrando aí para a gente. Oi. O Clério está mostrando aí para a gente, né? O livro do Teodorico Boa Morte, né? Insurreição do Queimado, em poesia de cordel, né? Clério, tem uma edição mais nova ainda, tá, Clério? Tem uma edição mais nova. Ah, é, né? Estou mostrando aqui Tá também. bom, tá certo, isso aí. Tá, do Teodorico. Isso. Muito bem. E, inclusive, essa nova edição do Teodorico, essa edição aqui, muito interessante, ela traz uma parte dedicada ao Assis, né, o nosso grande pintor Assis, né, o cara que pintou a serra, ele intitula o artigo que ele fez, e ele fala também de alguns depoimentos, né, logo após o professor Michel, eu vou passar a palavra para o Teodorico para ele falar para a gente também sobre esse trabalho dele, falar um pouquinho sobre Assis, né, com quem ele conviveu por tanto tempo, né, conheceu tão bem, né. Gente, é muita coisa sobre Queimado para falar, sabe? Não dá para abordar tudo em uma live só. Por isso que nós tivemos essa ideia de, primeiro, fazer uma reflexão geral, né, pegar um pouquinho de cada coisa e explorar isso daí. Professor Michel, pode continuar. Bom, então, dando continuidade aí, a gente tem examinado diversas fontes. E alguns resultados desses estudos eu já consegui extrair, né? E eu gostaria de apresentar 3 pontos específicos para a gente contribuir com a conversa sobre Queimado aqui, sobre o ponto de vista histórico. Eu sei que a gente precisaria usar bem o tempo aqui, né, e eu espero trazer esses 3 pontos resumidamente, para a gente ter uma ideia, e aí na hora da gente conversar e surgir as perguntas, a gente pode aprofundar esses temas. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer, eu já vou partir aqui, eu acredito que a gente pode desenvolver um olhar novo sobre a principal fonte sobre a insurreição do Queimado, né, que é a obra de Afonso Cláudio. Eu acredito que essa obra, ela permite a gente situar o conhecimento que a gente tem da insurreição dentro de um interesse maior da historiografia, tanto brasileira quanto internacional, nos últimos anos, que é a busca de encontrar as vozes dos escravizados, seus pontos de vista, suas estratégias, né? O que é um fato difícil, porque, em geral, as pessoas sob o jugo da escravidão, elas eram analfabetas e elas não deixavam registros da história. Então, os cativos, eles também não eram cidadãos, né? Eles não tinham direito jurídico. O seu testemunho não era válido nem na justiça. Eles eram, basicamente, usados só como informantes em alguns casos. Por isso, são muito raros os trabalhos que apresentam escritos de pessoas escravizadas. A gente consegue contar nos dedos aí. No máximo, os trabalhos, eles analisam a voz do escravo a partir de documentos públicos e judiciais, como as ações de liberdade na justiça que eu analisei, os criminais, as cartas de liberdade. Só que a obra de Afonso Cláudio,
ela pode ser situada como um documento dessa natureza, porque ela foi feita a partir de um conteúdo muito interessante que ele construiu a partir de um depoimento de um dos líderes da revolta, né? Dentre os revoltosos ali, teve um dos líderes que estava vivo ainda na época, que inclusive o Afonso Cláudio diz o seguinte: olha, tem um problema na justiça, porque essa pessoa com quem eu conversei é uma das pessoas que tinha sobre ela uma sentença de morte. Então, você teve o João da Viúva e o Chico Pré que foram enforcados com o final da revolta, e 3 escaparam: o Elisiário, acho que o João Pequeno e o Carlos, né? É verdade. O Elisiário já estava morto quando Afonso Cláudio escreveu, pelo que ele diz. Então, com certeza, a gente pode deduzir que seja o Carlos que deu esse depoimento para ele, porque o João Pequeno era mais da região da Serra. Exatamente, é isso mesmo. E aí o que a gente pode dizer? Que ele chegou a fazer uma ponderação, o Afonso Cláudio, de que ele ficou muito chateado que ele não conseguiu encontrar o processo judicial que julgou a revolta. Certo? Como homem da época, né, ele era um jurista, ele era jovem ainda, tinha pouco mais de 20 anos, mas ele era um jurista da época que achava muito mais interessante o documento escrito, publicado em cartório, feito lá no processo judicial, do que propriamente o depoimento da pessoa que tinha vivido aquela situação. Agora, vou fazer uma reflexão com vocês, para vocês terem uma ideia. Mais ou menos uns 150 anos depois, eu fiz minha dissertação e minha tese com quase 500 processos judiciais da comarca de Vitória, inclusive da região de Queimado. Mas se você me perguntar se eu trocaria todos esses manuscritos feitos pelos advogados, pelos juízes, pelos escrivães, por um depoimento de uma daquelas centenas de libertandos e libertandas que eu pesquisei, é claro que eu viria no depoimento um documento de muito mais valor, né? Então, Afonso Cláudio, ele conseguiu, a partir dessa pessoa, que ele conversou, longas conversas, provavelmente, fazendo uma espécie de história oral, né? Usando uma metodologia da época. Aliás, a história oral é bem mais recente, ela foi desenvolvida nos últimos 30, 40 anos, 50 anos mais ou menos, com técnicas mais avançadas, mas naquela época ele já fez uso dessa técnica na infância dessa técnica, né? E ele coletou, então, o plano da revolta, como ele chama, né? O livro que ele intitulou A Insurreição do Queimado e tal, e ele, dentro do livro, ele diz que ele conseguiu o plano da revolta. Isso mostra que o termo revolta e insurreição, eles não são contraditórios, né? Quer dizer, o termo insurreição era um termo jurídico para expressar uma revolta contra a escravidão, uma sublevação contra os senhores, muito porque tinha tido muitas revoltas na década de 20, 30 e 40 em Minas, São Paulo, em que escravos tinham matado muitos senhores, e famílias senhoriais. Então eles construíram essa legislação para impedir, colocando pena máxima capital, para impedir, quando o escravo se sublevasse, se matasse o senhor através da violência e das armas, ele poderia ter a pena capital feita. Então, o Afonso Cláudio, ele conseguiu, nos termos dele, entre aspas, o plano da revolta, da insurreição. Ele então não entende insurreição, só um momentinho, ele entende insurreição e revolta como elementos complementares e sinônimos, né? Então, e aí, o Afonso Cláudio, ele, só concluindo ele nesse trecho, para depois você entrar, ele fez uma pesquisa realmente magistral, embora bastante jovem, né, com 20 e poucos anos, mas a formação em direito na época era muito desenvolvida, 20 e poucos anos, exatamente 25 anos, né? E ele já veio do curso de direito e atuando como advogado de escravos no processo de emancipação gradual. Inclusive, ele defendeu vários escravos na década de 80 de Queimado, até por problema de abandono, né? E aí ele fez uma pesquisa maravilhosa, que ele pegou como eixo central o depoimento, provavelmente, do Carlos, que era escravo ou escravizado do padre João Clima, né? E o Carlos, ele era amigo direto do Elisiário, que era, digamos assim, o cabeça da insurreição, e o Carlos ajudava nesse processo. Então ele provavelmente pegou esse depoimento como eixo central e usou diversos outros documentos da época, de jornais, de cartas entre as autoridades da época, para complementar a monografia dele, que foi maravilhosa realmente. É um trabalho assim impressionante, que precisa ser considerado. Então, essa pesquisa trouxe esse novo olhar. E aí, um segundo ponto para concluir esse trecho, até o momento, os principais estudos, na verdade,
o primeiro ponto que eu disse, então, é um novo olhar sobre o texto principal, para a gente entender a revolta, né, de Queimado. E o segundo ponto é que esses estudos permitiram descortinar um processo histórico regional muito especial. Porque até o momento, os principais estudos da insurreição o analisaram a partir do conceito de negociação. Inclusive a Lavigne, que vocês citaram aí, tem um texto maravilhoso da professora Adriana Pereira Campos também, que é um artigo do início dos anos 2000, que é muito bom. O que permite ver que ocorreu ali aquilo que a historiografia chama de uma negociação mal sucedida. Então você tentava a negociação não dava certo e descambava para uma revolta, para um conflito, para uma situação mais difícil. Mas a obra de Afonso Cláudio ela mostra elementos importantes e detalhes que permitem ir além e ver o tipo de negociação que eles usaram. Eu acredito que eles usaram uma negociação diferente, por exemplo, daquela que foi usada pelas comunidades negras da região para conseguir desenvolver as festas de Batuque e de Mastros. Que também foi feita uma negociação ali, inclusive era um ponto que foi negado pela Assembleia Provincial, logo no início da Assembleia Provincial, teve um decreto que proibiu festas de março, e depois eles conseguiram desenvolver isso, então foi feita uma negociação diferente. Por quê? Se as festas folclóricas da região elas usaram uma negociação mais pautada na religiosidade popular, no caso de Queimado, a obra de Cláudio permite ver uma negociação baseada numa estratégia de militarismo popular, pois ele aponta vários elementos que mostram o grupo insurreto se organizando baseados em uma organização militar. Por exemplo, o Elisiário ele fazia um papel muito importante de mentor, era como se fosse um embaixador, um diplomata daquele grupo que estava se organizando. E você tinha chefes, que era esse grupo principal que foi inclusive condenado à morte, que gerava subchefes, capitães, né? E esses subchefes, eles recrutavam em diversas regiões. O livro de Afonso Cláudio menciona, inclusive, regiões fora aqui da região central, como São Mateus, né? Tem dúvidas na historiografia sobre isso, mas mostra uma rede de comunicação muito importante que já está presente também na organização das festas populares. Então, assim, eles queriam a liberdade, pagaram com o trabalho por ela, como era feito comumente nas alforrias pagas da época, mas eles queriam também que aquele trabalho fosse reconhecido para dar uma sustentação a esse reconhecimento. Eles mostravam uma organização para impor respeito no dia da missa. Então, isso. Você tinha um embaixador tentando negociar a alforria dada, só que por trás disso você tinha uma estrutura militar com diversos pelotões que vinham de diversas regiões que se encontrariam em Queimado, que era o ponto principal por causa da construção desse centro social, centro religioso, um centro cívico importante ali, e baseado na importância do padre, no ato de fala do padre. Então, se ele chegasse no púlpito, depois de celebrar a missa, e falasse assim, esse grupo de escravos nos ajudou a construir esse templo, está livre neste momento, todos iam acatar, porque era a voz da principal autoridade ali naquele local. Inclusive, teve alguns padres que fizeram esse tipo de libertação lá em Vitória, né? Teve um caso de um padre numa procissão do Santíssimo, que libertou um escravo, porque as pessoas não queriam deixar a pessoa participar, a pessoa escravizada participar da procissão do Santíssimo Sacramento, porque ele estava numa condição escrava, não podia, era uma desonra. E aí o padre falou, então ele vai participar sim, que era um sacristão importante, disse que sabia ler até latim. O padre, e foi inclusive ligado de Queimado depois. Ele falou assim, então você de hoje em diante você está livre pela minha autoridade do Senhor. Aí libertou, pelo ato de fala ali, todo mundo compreendeu que estava livre mesmo e ele foi. Então esses são os dois pontos. Tem um terceiro ponto também que eu gostaria de falar. Eu só queria fazer um comentário aí. Pode comentar, porque depois a gente fala. Comprido, né? Na verdade, professor, conferindo, essa movimentação dos escravos, existe um relato de 1822, na região do Queimado e Serra, já uma revolta também reprimida de escravizados daquela época. Verdade. Certo, Flávio Borges? Verdade. Tem sim. Tem um relato. E outra coisa que eu quero destacar também nessas festividades que o professor acabou de mencionar, né?
para participar dessas festividades, os escravos tinham que ser licenciados pelos proprietários, né? Nós temos aí na Serra aquele tripé, né? Dos mascarados, das negras, né? E dos tapuias, né? Temos os tapuias representando os indígenas, né? Principalmente a tribo dos Aimorés, né? Que a gente chama popularmente de cotocudos, né? As negras representando os negros, as negras representando os negros, né? Que na época elementos que também passaram a fazer parte do carnaval, né? E os mascarados eram os portugueses, né? Inclusive, a Elpinha está me devendo uma foto dos mascarados, né, Elpinha? E eu quero... Deixa eu falar aqui para a Berenice o seguinte, a Berenice perguntou, cadê o Aurélio Carlos, que entrou e saiu? Ele conhece bastante a região do Queimado. Aurélio... Na verdade, Berenice, tem mais do que isso. O Aurélio Carlos, ele é um baluarte, né, da cultura serrana, né, principalmente da história do Queimado. Ele realmente está tendo dificuldades com internet, está tendo dificuldade com conexão, tá? Mas eu acho que ele vai voltar a tentar. Estou tentando falar com ele aqui no celular, né, mandando mensagem. Irineu, só uma intervenção. Irineu, só uma intervenção minha aqui. 2 pontos. Essa revolta que você citou de 1822, se qualquer um de nós pudermos ir até o Forte São Francisco Xavier, lá no Exército lá em Vila Velha, tem inclusive os dados dessa revolta. E outra coisa, houve uma revolta também numa fazenda em Guarapari também. Uma revolta importantíssima que mobilizou uma série de negros lá numa fazenda em Guarapari também. É uma coisa que a gente tem que conseguir fazer o levantamento desse trabalho para poder divulgar, porque isso não pode ficar esquecido ou olvidado de forma nenhuma. E a terceira colocação é o que o Michel falou, de São Mateus. Esse São Mateus, a própria revista Nu, que você, Michel, editou junto com o Fábio Boamorte, a revista Nu fez uma reportagem sobre esse tema, São Mateus. Eu fiz o artigo. E você que fez o artigo, né? E Teodorico, eu e Teodorico, mais o falecido Paulo Negreiros, nós fomos lá, nós fomos em Nova Almeida, conseguimos localizar os resquícios lá da Vila de São Mateus ali em Nova Almeida. Porque isso é bom deixar bem claro, porque senão muita gente pensa que é aquele São Mateus lá do norte do estado, que não tem nada a ver. Os negros que vieram participar da Revolta do Queimado de São Mateus era desta vila onde Teodorico esteve comigo, eu e o falecido Paulo Negreiro, nós fomos lá, fotografamos, identificamos, tem até os vídeos no YouTube, na internet. É isso aí, é só uma colocaçãozinha e parabéns, Michel, parabéns. Fala, Teodorico. Na verdade, Clério, esse artigo que nós fizemos aqui, nós fizemos uma investigação considerando todas essas hipóteses. Porque se a gente assumir que a hipótese de que seja São Mateus aqui, a gente está querendo dizer que o Afonso Cláudio, ele ouviu do Carlos que São Mateus vinha para ajudar dentro do processo, e ao escrever no livro dele, ele confundiu, né? E colocou, ao invés de São Mateus aqui próximo, ele colocou São Mateus lá de cima. Isso é verdade. É uma questão complicada. É complicado, mas a gente tem que se basear naquilo que a gente levanta, né? Foi justamente a reportagem que vocês fizeram foi que nos levou aí junto com o Teodorico, e Teodorico pode falar sobre isso, junto com o Paulo Negreiro, nós fomos lá, identificamos, fotografamos o local e tudo, e conseguimos identificar, achar aonde tinha essa antiga vila. Teodorico foi comigo lá, participou e sabe disso. Na oportunidade nós fomos lá também, conversamos com pessoas que tinham morado em São Mateus. Mas enfim, é uma questão difícil de você comprovar, porque o Afonso Cláudio ele registrou isso lá e colocou em detalhes, colocou informações extras ainda sobre São Mateus. Quer dizer, é uma questão difícil de a gente comprovar, ainda está pendente isso, entendeu? Ainda está pendente. Eu diria que Afonso Cláudio se equivocou, e que o São Mateus é o nosso aqui da Serra de Nova Almeida, né? Eu acho que essa colocação, ele se equivocou,
ele se equivocou. Vamos trazer isso porque nós fomos lá e vimos o local. E está bem definido isso. Obrigado, hein? Não, então, São Mateus existiu, é uma comunidade que não existe mais, igual Queimado também, desapareceu, os moradores migraram para outra região. Só que aqui na Serra a gente tinha inúmeros povoados que desapareceram com o processo de urbanização e de mudança na estrutura econômica da cidade da década de 50, 60 para cá. Então, você tinha muitas povoações, né? Se a gente pegar aquele livro do João Luiz Castelo lá, que ele coloca todas as máquinas de café e de cana que tinham na Serra, ele situa diversas povoações que eram povoações mesmo na época, né? Que desapareceram. Então é um processo. E eu acredito que a gente pode considerar essas duas hipóteses, mas ainda ter um pouco de calma para aguardar ainda o conhecimento se consolidar melhor, para a gente fazer uma afirmação se Cláudio se equivocou ou não. Mas em Irineu, isso que você citou sobre essa revolta de 1820, mais ou menos, é interessante que essa revolta ela também foi pautada numa crença de que na igreja o padre ou seria declarada a liberdade dos escravos. Tremenda coincidência histórica, né? Não, é uma tremenda coincidência, só que é aquilo que o Ginsburg, um grande historiador italiano, chamava de excepcional normal. Por exemplo, em Queimado, você tinha a construção da igreja ali, só que o frei amigo do Frei Gregório de Bem estava lá em Cariacica construindo uma igreja também, e tinham grupos de escravos daquela região que viriam para cá também. E os dois freios foram mandados embora. Se você pegar a revolta de Carranca, se eu não me engano o nome é esse, de Minas Gerais, que eu até citei um artigo que eu publiquei recentemente, nessa revolta de Carranca, que foi considerada uma insurreição também, a revolta começou porque o padre estava ajudando os escravos dentro desse processo e foi considerado pelos escravos que o padre tinha autorizado a liberdade deles. Então, é uma coisa excepcional, uma coincidência, só que você tem inúmeras situações no Brasil afora que partem do mesmo padrão, né? Da relação da igreja com aquela situação conflituosa de escravidão e o trânsito para a liberdade. Só que é preciso a gente considerar... Eu tenho, inclusive, um relato, professor, de que o mesmo acordo aconteceu na construção da igreja de São João Batista em Carapina. Entendeu? O padre dessa paróquia, que agora me fala o nome, ele foi junto com o padre Beni expulso do Estado, né? Só que no Queimado, como já havia toda essa movimentação, todo esse clima de revolta que já vinha há anos, né? A coisa apareceu mais do que em Carapina, né? Clério está louco para falar, né, Clério? Não, é só dizer que o Frei Ubaldo Civitella de Trento, Frei Ubaldo Civitella de Trento, é que foi expulso. Mas o Frei Ubaldo estava em Cariacica. Estava em Cariacica, como o Michel falou. O Frei Ubaldo estava em Cariacica. O destaque geográfico aqui, Clério, o destaque geográfico é o seguinte: da mesma maneira que tem essa dúvida sobre São Mateus, que tem que ser aprofundado, né, tem também aquele famoso relato, né, do botânico francês, né, Saint-Hilaire, né, que a gente acha que ele veio até Muribeca, né? A redação diz Muribeca. Mas da mesma forma que nós temos Muribeca aqui perto do Queimado, onde tinham os índios cotopudos, nós também temos uma localidade que se chamava Muribeca, perto de Presidente Kennedy. É no município de Presidente Kennedy. Município de Presidente Kennedy, onde tem a igreja de Nossa Senhora das Neves, lá em Presidente Kennedy. Nós tivemos uma caravana, numa visita técnica lá. Eu gostaria de dizer o seguinte: é inviável negros de São Mateus, lá do norte do estado, ter vindo participar da revolta aqui. Como é que eles iam passar nas matas, como é que eles iam atravessar o Rio Doce e tudo mais, e chegar aqui em 3 dias, 4 dias, ou um mês? Não tem condição. Não tem condição. Não tem condição. Como naquela época não tinha estradas, só tinha matas fechadas e tudo mais. Então é inviável São Mateus lá do norte. Pois não. Meu, por favor, eu vou só interromper um pouquinho. Isso.
Só para saudar algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui, a Suzy Nuno, já falei já, Marco Arrebla, comprado, escritor, também está assistindo a live, a Jaqueline Barcelos, também está parabenizando pela iniciativa. Minha amiga Jaqueline. Isso, a Norma Maioli tem uma pergunta, né? Acredito que seja para o Michel. Eu estou reservando para o Teodorico. Essa pergunta da Norma. Então tá beleza. Estou deixando para o Teodorico, e tem também o comentário da Maíra sobre a capa do livro do Theo, a gente vai passar para ele. Então, deixa para depois então. Beleza então. Tá? Continua aí, Mirineu. Vou deixar o professor Dalcol concluir. Beleza. Na verdade, eu só queria mencionar que essa revolta de 20, ela se soma tanto à insurreição, ou à revolta, a insurreição do queimado de 49, no início da década de 70, quando eles decretaram a lei do ventre livre, teve um grupo de membros da comunidade de queimados libertos, pessoas da comunidade de escravos, que se reuniram para questionar um senhor que estava provavelmente fraudando o registro de nascimento de crianças para mantê-las na escravidão e não deixá-la ir para a liberdade, como era previsto na lei, né? Depois, em 75, teve uma fuga da fazenda do Misael Ferreira Pena, que é um nome importante, aí, famoso, que era a fazenda que ele administrava. Fugiram 31 escravos. E interessante, eram homens, mulheres, crianças. Se a gente vê ali o conjunto dos nomes, a gente vê que eram 6 famílias que fugiram completamente da fazenda dele em 75, se eu não me engano. Só que tem uma questão. Esse Misael Pena, ele era um emancipacionista. Era contraditório, porque ele possuía escravos, só que estava lutando pelo fim da escravidão, pelo fim gradual da escravidão, né? Eu acredito que os escravos, vendo essa situação contraditória, se valeram disso como uma estratégia e podem ter arriscado uma fuga ali em massa, né? Só que ele alegou depois que tinha outros senhores que estavam convocando esses escravos para trabalhar para eles, então teve um conflito senhorial que pode ter existido ali.